como fazer o intercâmbio pela IF, especificar alguns pontos importantes e depois a gente vai convidar uma ex-aluna da faculdade para nos contar um pouco sobre como foi a experiência dela e como isso afetou na carreira dela. E como o Rafa já falou, a gente vai deixar as dúvidas para o final, mas vocês podem ir anotando ou colocando no chat. E detalhe que a gente, sobre o período de intercâmbio desse ano, a gente vai ter outra reunião, uma mais técnica. Só que a gente vai deixar essa reunião mais perto do período, porque daí vocês têm as informações mais frescas e fica menos dúvida também. Daí eu vou começar a apresentar aqui, porque os meninos vão falar. Boa tarde, gente. Aqui é o Luciano, o Zé. Queria agradecer a presença de todos aqui, a presença da Aya também, que vai falar um pouco do intercâmbio dela depois. E Carol? Oi, gente, tudo bem? Queria começar agradecendo também a presença de todos vocês, a da Aya. Foi com muito carinho que a gente planejou tudo. Como o Antônio disse, a gente vai começar dando uma introdução para vocês, né, sobre o que é intercâmbio da IFMSA. Pessoal que não conhece ainda, dá um alô, para vocês conhecerem um pouco mais e começarem a se preparar. Tudo bem? Antônio, se você quiser começar a Gente, compartilhar. vocês estão vendo aí a tela, né? Carol? Sim. Estou vendo sim. Só Tá, põe em então eu vou. apresentação. Tá bom. Só colocar em tela cheia, Antônio, tudo certo. Aí, foi. É, Pode falar. Bom, só para explicar aqui para o pessoal que não conhece, as siglas, né? Os LORES são os responsáveis pelos intercâmbios de pesquisa, que sou eu e o Antônio, e o Léo é a Carol, que é responsável pelo intercâmbio clínico cirúrgico. Fugiu a palavra. Mas aí ela vai explicar um pouquinho mais. Pode começar, cara. Então, gente, começar a falar para vocês sobre o órgão IFMSA, né? É, a gente é um órgão internacional e um órgão também que atinge vários países. No Brasil, nós temos 153 comitês locais. E nesses 153, boa parte faz intercâmbio. No mundo, nós estamos em mais de 123 países, que isso significa que são muitas as possibilidades de fazer intercâmbio. E por causa desse tamanho, vamos dizer, uma magnitude que o órgão tem, nós temos muitos reconhecimentos internacionais. Que aí vocês podem ver, a gente é reconhecido pela ONU, a OMS, o ONCA e vários outros órgãos mais específicos na área da saúde. Por exemplo, órgãos internacionais de medicina da família e comunidade, órgãos internacionais de ginecologia, cirurgia neurológica e assim por diante. Então, já aí a gente vê o impacto que um intercâmbio ou uma diretoria, né, da IF pode trazer no currículo. Pode trocar, Antônio. Vocês estão me ouvindo bem? Só uma pergunta, porque meu microfone é meio ruim. Se eu estiver falando baixo, eu chego mais perto. Se estiver me ouvindo, faz um joinha. Então, beleza. E é isso. A IFMCA, ele não é um órgão só de intercâmbio. E ele é um órgão puramente estudantil, ou seja, quem faz tudo são os alunos. Isso que é interessante. E isso também possibilita, quando você for fazer o seu intercâmbio, ser um intercâmbio mais em conta, mais barato, e você poder desfrutar o melhor dos dois mundos, né? Quando você for viajar. Nós fazemos por volta de 600 estágios por ano.
E temos impacto não só, né, na carreira médica, não fazemos só um turismo, mas também temos impacto dentro do intercâmbio e fora do intercâmbio na sociedade. E, e temos. Desculpa, a gente está um pouquinho nervosa. Mas a gente tem. É um órgão muito antigo. E isso faz com que haja uma certa experiência, um certo refinamento na maneira como a gente atua, né? Só no Brasil a gente tem quase 30 anos. No slide está 28, mas são 29. E no mundo nós temos 69 anos de atuação. Pode passar. Então, como eu já tinha falado, essa experiência de um intercâmbio na IF traz a possibilidade de misturar o melhor dos dois mundos, que é uma viagem e o conhecimento acadêmico. E ele tem foco no conhecimento acadêmico, né? Antônio. E aí a gente tem duas possibilidades no intercâmbio. A gente tem o meu, né, que é o Scope, que ele faz o intercâmbio profissional, é um intercâmbio clínico. Nesse intercâmbio, você vai poder visitar os ambulatórios, conhecer os pacientes, vai ter essa interação clínica, né? Você vai estar no hospital. E o de pesquisa, ele vai ser mais limitado ao laboratório. Você vai usar também, conhecer várias tecnologias, você vai ter a possibilidade de crescer mais nessa área. O impressionante é que você tendo essas duas possibilidades, você pode fazer um intercâmbio a qualquer momento da sua formação acadêmica. Por quê? Porque a gente tem pré-requisitos para fazer o intercâmbio, né? E o intercâmbio de pesquisa, geralmente, ele está mais direcionado para os primeiros anos, que é um intercâmbio mais básico. Já o clínico, ele tende a exigir um pouco mais de experiência ambulatorial. Tá bom, galera? Pode passar, Antônio. E aí a gente vê, né, vários países que são participantes, como eu já falei para vocês, são muitos: Alemanha, Áustria, Bulgária, Canadá, Finlândia, França, Indonésia, Itália. E aí você escolhe quando sair o PI, né? Vai sair a lista de países do período de inscrição. Tônia. E aí a gente vê as vantagens, né? Como eu não sei se eu já falei, o intercâmbio, ele é um intercâmbio bilateral. Então, como ele é feito só por estudantes e, e não tem órgãos mediando, empresas mediando, ele sai muito barato. Então, você vai ter uns estágios muito bons, que são em universidades reconhecidas, em hospitais muito bons, que são reconhecidos pela IF. E vamos ter certificados, né, internacionais depois desse intercâmbio. A hospedagem ela vai sair praticamente de graça, você vai só ter que hospedar alguém em retorno e oferecer uma alimentação em retorno, que é o que você vai receber quando você for fazer seu intercâmbio. E aí nós temos os se você for fazer seu intercâmbio pela IFMCA, você não perde seu semestre. Vai ter uma agilidade no processo, porque ele é mediado pelas universidades diretamente. Vai ter uma valorização do seu currículo acadêmico. Você vai passar por um processo seletivo justo.
e vai ter um apoio local, nacional e internacional estruturado, porque fazem vários anos que nós estamos nesse processo e tem um jeito que foi feito para fluir, né? Deixa eu só adicionar uma coisa rapidão. Pode voltar, Antônio. A questão de não perder o semestre, gente, é que, como é um intercâmbio de um mês, a gente consegue estar fazendo ele durante as férias. Então, querendo ou não, isso vai influenciar também na escolha de países que a gente vai ter. Porque, vamos supor, eu só posso fazer em julho, mas julho a maior parte dos países do hemisfério norte vai estar em férias. Então, vai ser complicado achar algum lugar por lá. Mas tem essa questão, entendeu? A gente consegue fazer, por exemplo, em julho, em dezembro ou janeiro, dependendo do nosso calendário, e não perde aula, porque a faculdade, na verdade, não aceita, como que eu vou falar? Abonar faltas, entendeu? Então tem que ser no período que a gente pode. Sim, Basicamente isso. e o intercâmbio da IF, de qualquer forma, ele acontece durante o ano todo. Só que na nossa faculdade, a gente só viaja durante as férias, é o que acontece mais ou menos em todos os estados do Brasil. Só que a gente recebe intercambistas em outras épocas do ano, que não sejam as férias. A nossa faculdade, especificamente, a gente não declara vaga durante as férias, porque a gente não tem muito o que oferecer durante as férias. Então, quais são os países que vão estar disponíveis? A gente, provavelmente são os mesmos que já estão disponíveis, mas todo ano sai um edital do PI, que o Antônio já falou, vamos ter outra reunião assim que sair o edital, para que vocês estejam atualizados e possam preparar melhor para o intercâmbio de vocês. O intercâmbio, como eles já falaram, dura 4 semanas. E ele está disponível de abril a março. Tá? O processo seletivo ele é online e por isso que ele é um processo seletivo que é, de certa forma, fácil. Gente, vale ressaltar uma coisa que eu esqueci: a importância de você ter esse deslocamento na carreira acadêmica. O MEC tem um artigo só sobre isso, que é uma seção sobre a importância da mobilidade estudantil na educação médica, tá bom? É uma coisinha que eu deixei de falar antes, mas que é levado muito em consideração e eu queria ressaltar para vocês a importância disso e que pode ser um destaque no currículo de vocês para a residência, tá bom? O passo a passo, né, da inscrição do PI, ele vai estar disponível para vocês. A gente só vai dar uma pincelada, porque como o PI ainda não estamos no período de inscrição ainda, só para vocês terem uma noção, vai sair o edital, certo? E aí vai ter o link da inscrição. Colocamos as taxas do ano passado aí para vocês terem uma ideia do quanto vocês vão pagar de taxa, tá? Somando os dois, ano passado foi R$ 630 ao todo para fazer o intercâmbio. Como que funciona? Quando você faz a sua inscrição, você paga a taxa de inscrição. O que é importante? Assim que sair o edital, a gente vai mandar para vocês, vai começar o período de inscrição. Façam a inscrição de vocês rápido. E eu vou falar isso de novo para vocês, porque é critério de desempate. Se tiver alguém procurando o mesmo país que vocês, o mesmo intercâmbio que vocês, e tiver a mesma pontuação, quanto mais cedo você paga essa taxa de inscrição, maior a sua possibilidade de desempatar. Tá? Ele é critério de desempate. E essa segunda taxa é só depois que você se classifica para o seu intercâmbio, tá? Então, se não der certo, apliquei e não deu certo, você não vai precisar pagar essa taxa e você pode ir mais para frente, reaplicar para outra vaga, tá bom?
Outra coisa que eu queria falar para vocês podem já sonhando, pegar um país que vocês querem procurar, olha lá na plataforma Exchange, se vocês quiserem, depois a gente manda link para vocês, para ver os pré-requisitos e começar a pensar. A gente colocou aqui também os documentos que vocês vão precisar, né, quando vocês forem aplicar, para vocês irem já pensando como que vocês vão fazer. Além do passaporte, né, porque é um intercâmbio internacional, a gente tem aqui para vocês o que vocês vão precisar. O regulamento, a gente já falou, né? O comprovante de matrícula, com certeza, qualquer coisa que você vai fazer fora da faculdade, você vai precisar do comprovante de matrícula, o pagamento dessa bendita primeira taxa, os certificados e declarações para a pontuação de vocês. Então, se vocês quiserem depois, a gente vai estar a gente posta no Instagram, em algum lugar que vocês quiserem, todos as coisas que vocês podem fazer para ganhar ponto, tá bom? E a gente vai ter um instrumento bilateral de interesse, que é esse documento que você se compromete a também oferecer moradia e alimentação para um outro estudante. Pode ir, Antônio. E aí, o Luciano. Bom, como a Carol estava falando, quando você se inscreve, tem para você escolher o país, tem os critérios de pontuação, e daí são vários fatores que são levados em conta. O primeiro é o aproveitamento de curso, então o tempo de que você já está na faculdade vai contar para a sua pontuação final. As atividades extras, então participar da IF, do UDA, de liga, tudo conta ponto. Fazer trabalho científico também. E a questão de hospedagem, a gente não usa tanto porque a gente não tem uma demanda muito alta de intercambista vindo para cá, mas é uma maneira também de você ganhar mais pontos. A gente vai explicar, a gente vai passar, na verdade, a tabela de pontuação do ano passado, para vocês terem uma noção do que vocês precisam para ir juntando esses pontos. E a gente também pode disponibilizar para vocês depois, para quem tiver interesse, a tabela de pontuação para cada país. Quanto que é mais, qual a pontuação necessária mais ou menos para cada lugar. Pode passar, Antônio. Bom, então, para aproveitamento de curso, até o quarto período vale 5, do quinto ao sexto 10 pontos, então vai variando. Quanto mais tempo de curso, mais pontos a pessoa consegue. Daí, a questão de ser monitor também. Pode passar. Então, o trabalho científico conta bastante ponto também, então você pode usar até 3 trabalhos feitos e vai aumentando ponto. Então, tipo, se ainda está fazendo trabalho, se já foi publicado, se você foi bolsista também ganha uma pontuação boa. E trabalhos científicos relacionados à IF também. Pode passar. Trabalhos de extensão também contam, a participação em ligas acadêmicas. Então, o pessoal que está em liga, vale a pontuação por 2 ligas, mas é uma coisa muito legal também. E a gente tem bastante liga na faculdade, então é uma boa maneira de conseguir mais pontos. Pode passar. E a participação como coordenador, como CL na IF. Então, o pessoal que é afiliado tem essa questão de estar ganhando pontos, mas o pessoal que participa das reuniões e tem certificado também acabam ganhando, só que não tanto quanto o pessoal que é afiliado. Pode passar. Então, para o pessoal, participei de tal campanha. Então, você participou como participante, você ganha 5 pontos. O pessoal que trabalhou como organizador ganha mais pontos. Quem coordenou. Então, está participando das campanhas, como, por exemplo, a campanha das mulheres. O pessoal que participou tem direito a 5 pontos. E quanto mais você tem a participação, mais pontos você vai arrecadando também. Pode passar.
e eventos relacionados à IF e a eventos relacionados à IFMSA Brasil também. Então, o pessoal que vai participar de eventos fora de Santo André, no caso. Agora está meio difícil, mas o pessoal acaba participando de cargos nacionais e ganhando mais pontos também. Lu, só para explicar essa parte, Uhum. esses eventos relacionados à FMSA Brasil, porque como nós fazemos parte de uma federação internacional, ela também tem a sua vertente nacional. E aí a gente tem alguns eventos que são âmbito nacional, que são as Assembleias Gerais, e aí cada regional também tem seus eventos. Então esses eventos relacionados à FMSA Brasil são esses eventos em que a gente se encontra com o pessoal dos outros estados ou das outras faculdades. Pode passar. Tony? Ah, tá. Essa questão da hospedagem, né? Que como a gente faz o intercâmbio bilateral, geralmente quem vai viajar que acaba recebendo também, né? E essa questão da hospedagem você acaba ganhando pontos também. Então, basicamente é isso. Mas você pode ser voluntário também e receber, mesmo sem estar fazendo intercâmbio, tá bom? Porque a gente tem várias vagas e a gente acredita por ano, então, voluntarinho. Pode passar, Tony. Assim, a nossa parte a gente terminou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, depois a gente vai responder depois. E o Antônio vai falar agora. Oi, gente. Bom, agora que a gente já terminou essa parte, no final a gente vai tirar as dúvidas. Agora a gente vai convidar a doutora Aya Carolina Diniz. Ela é residente em GO no Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Ela é da turma 44 da faculdade, formada em 2017. Ela fez um intercâmbio na Alemanha, com foco em neurocirurgia, e vai nos contar um pouquinho da experiência dela. Aya. Oi, gente, tudo bom? Eu sou da 44, como ele disse, já me formei há um tempinho. Os meninos pediram para eu falar sobre o intercâmbio. Quando eu fiz, eu apliquei pelo Scope, então era um intercâmbio clínico-cirúrgico. Eu mandei, na verdade, quando você aplica, você pode mandar algumas cartas, né? Você pode pedir o estágio em alguns lugares e você vê onde que eles vão te aceitar. Eu mandei para ginecologia, na Alemanha, e mandei para neurocirurgia. E aí eram 2 áreas de interesse da minha parte, a neurocirurgia me escolheu, e aí eu acabei seguindo uma via aí do meu caminho. Na época, então, eu decidi que meu caminho ia ser neurocirurgia, acabei acompanhando o Prish, que alguns dos mais velhos talvez já conheçam. Quem está no primeiro ano, talvez não, a não ser que seja de liga. E o intercâmbio ele foi muito bom. Quando você faz o clínico cirúrgico, depende muito do país que você vai e dos médicos que você acompanha, porque diferente do Brasil, ou talvez da América Latina, ou de alguns países subdesenvolvidos, o estudante de medicina ele não põe muito a mão na massa, né? Então, é uma coisa que é mais difícil. Então, a gente faz um estágio muito mais observacional do que realmente vai para operar. Então, você chega lá com uma expectativa de que você vai chegar operando cabeças e, obviamente, que você não vai fazer isso, você vai ficar olhando tumores, né? De qualquer forma, eu
acompanhei o Prish aqui antes para não chegar sem saber nada. Lá a gente tinha uma rotina bastante interessante, a gente fazia os exames neurológicos, fazia a parte ambulatorial, acompanhava, discutia os casos, e aí entrava na cirurgia a gente realmente só ficava de fora. Nas minhas 3 últimas cirurgias, o chefe deixou eu auxiliá-lo como um prêmio, assim, de ter conseguido fazer todas as coisas que ele tinha me pedido, mas isso é realmente, assim, muito, muito difícil isso acontecer lá fora. Tem essas questões na época que eu fui para a Alemanha, tinha um francês comigo, inclusive a gente ficou na mesma casa, ele estava fazendo intercâmbio clínico também, pelo Scope na área de cirurgia geral. O chefe dele deixava ele operar tudo. Então, assim, veja que depende muito de quem é seu chefe e também, assim, não sei se poderia ser um preconceito, e também depende muito da complexidade do estágio que você faz. Porque, afinal, cirurgia geral é algo que a gente tem na faculdade, né? Você passa no internato e a gente não passa no internato ou mesmo na faculdade. O que a gente tem de neurocirurgia é muito raso, né? Se mesmo numa residência de neurocirurgia, para você começar a operar alguma coisa, demora muito, né? Uma residência de neurocirurgia, ela tem 5 anos de demora. Então, você, no primeiro ano, basicamente, você é um escravo, você corre em enfermarias, você opera muito, muito pouco. No segundo ano, você começa a fazer alguma coisa. Então, nunca que eu, no meu 4º ano, iria poder, né? O máximo que eu fiz foi literalmente secar o sangue enquanto o chefe abria a cabeça lá. Então, basicamente, minha experiência lá foi muito mais os ambulatórios, aprender os exames neurológicos, discutir os casos de quando operar, qual que é a indicação de se retirar um tumor ou como que fazer um pós-operatório, né, de uma cirurgia neurológica. Os meninos falaram, e inclusive na chamada eu fiquei rindo, assim, com familiares, com amigos, sobre como que isso impactou na minha carreira, e eu sou apresentada como ginecologista, né, como residente de GO, e fui fazer um intercâmbio de neurocirurgia. O máximo que eu brinco é que lá eu mexia com cabeças e hoje eu tiro uma cabeça, né, a primeira coisa que a gente espera que saia é isso, se tudo der certo. Algum dia a gente pode tentar fazer alguma reunião sobre o que prestar, como que eu decido a minha carreira, como que eu decido a minha residência, porque eu acho que não é fácil. Eu acho que do mesmo jeito que com 18 anos alguém manda você escolher a sua faculdade, a sua profissão, quando você terminar a faculdade alguém te manda escolher meio que a sua segunda profissão para o resto da sua vida. E foi basicamente isso que aconteceu. Eu saí da faculdade pensando em fazer neurocirurgia, sim, né? Depois desse intercâmbio, eu fiquei no meu 4º, 5º, 6º ano acompanhando o Prish. Eu tive algumas reviravoltas. Saí da faculdade, trabalhei por 2 anos. Continuei achando que era neurocirurgia. No meu 2º ano de formada, eu comecei a repensar, porque, como eu disse, a neurocirurgia são 5 anos aqui no Brasil. A neurocirurgia daqui é um pouco diferente do que lá. Pelo menos na Alemanha tem um lado positivo, eles respeitam os horários. É uma área bem machista, mas é menos machista do que aqui. Eu tinha, pelo menos, no hospital que eu estava, tinha um equilíbrio de chefes. Eu tinha 4 chefes mulheres
e 4 chefes homens. Isso é muito, muito difícil de ver. Eu acho que aqui a gente conta na mão quase o número de neurocirurgias formadas no Brasil. Então, isso é muito, muito pouco. Isso mostra também como deve ser o ambiente, né? Assim, todas as residências cirúrgicas, elas já são um pouco machistas. Então, isso começou a me fazer reconsiderar muitas coisas. Comecei a repensar, comecei a rever se era realmente isso que eu queria. Comecei a resgatar um pouco da ginecologia e acabei indo para esse caminho. Algum dia a gente realmente pode discutir um pouco mais isso, mas como foco é intercâmbio. Então, querendo ou não, no foco da minha carreira como uma parte da residência, de entrevista, isso acabou não tendo tanto impacto, porque o peso desse intercâmbio para a ginecologia, ele não tem um peso fundamental, assim. Se fosse para neurocirurgia, seria algo de grande valia, né? Eu falar, fui para o exterior, tenho um intercâmbio com um grande chefe de neurocirurgia, que é muito reconhecido, que recebe médicos formados para operar com ele, que é chamado em outros países para operar. Isso teria um grande impacto, sim. Mas eu acho que desse intercâmbio, mesmo assim, a gente sempre consegue tirar algo importante. Então, eu mantenho minhas amizades que eu fiz lá. E, por exemplo, hoje eu volto a falar com algumas pessoas, então eu rediscuto para saber quem está no campo de ginecologia, para questionar de fazer projetos ou fazer pesquisas. Então, a gente está discutindo, por exemplo, a questão de Covid, como que está a situação daqui e de lá, trocando informações de hospital, protocolos, o que a gente faz, de forma inicialmente informal, mas como todo mundo era da IF, a gente sempre tem uma segunda intenção. E também de se considerar, de repente, de um intercâmbio, que daí não é vinculado à IF em si, mas se você for pensar, é mediado por pessoas que foram dessa comunidade. Então, o impacto ele vai muito além do certificado em si que esse intercâmbio te traz, das partes burocráticas do intercâmbio. Então, ele tem a parte cultural, ele tem a parte de sair um pouco da nossa zona de conforto, ele tem levar o nosso nome para fora, né? Então, assim, você vai fazer um estágio fora, pensa, o que eu preciso, né? O quanto eu conheço disso, não vá cru. Chega sabendo alguma coisa. Então, como que eu ia fazer um estágio de neurocirurgia sem saber nada? Eu fui atrás de um professor para me ensinar alguma coisa, e isso fez muita diferença, porque eu tenho certeza que talvez se eu não tivesse feito isso, ele não teria deixado eu entrar com ele na última semana na cirurgia. E depois eu descobri que eu fui a primeira intercambista, talvez, que ele deixou entrar, assim, de fora, porque é muito difícil mesmo. Nem o médico formado entrou com ele, que estava lá, tinha um chinês que estava passando um mês também lá, e ele só ficava olhando, porque a sala cirúrgica deles é algo absurdo, né? Nada comparado com o nosso SUS, infelizmente. Então, você entrava, ele operava, e tinham várias telas enormes mostrando a câmera do que ele estava fazendo. Então, era muito fácil de acompanhar. Você não precisava ficar mergulhado ali na cabeça, você simplesmente ficava sentado vendo como se fosse um cinema. Então, se você vai fazer um projeto de pesquisa, pesquise isso antes, porque eu tive colegas que tiveram nome publicado nas pesquisas no exterior. Você vai fazer o clínico cirúrgico, mesmo que seja observacional, faça tudo. Ah, mas eles pediram para, sei lá, só tirar o sangue. Eu tirava sangue todo dia. Isso hoje, isso sim, ó, por mais pequeno que seja. Eu sou a única pessoa, única não, mas assim, dentre os residentes ou dentre alguns médicos que tira sangue, porque se eu perguntar para vocês, vocês têm 1 ou 2 dias na faculdade, no primeiro ano, que vocês vão lá,
no ambulatório de cima, onde tem entrada, para tirar sangue. Aí vocês tiram sangue de 2, 3 pacientes, e é isso na vida de vocês. E nunca mais vocês vão tirar sangue, provavelmente, a não ser que vocês fazem anestésio, vocês vão ter que pegar um acesso. E eventualmente vocês vão estar na sua vida médica que um técnico não vai conseguir. Ou você vai estar num plantão, sei lá, de shopping, que você acha que nada vai acontecer, ou num plantão de algum lugar, que você vai precisar. E assim, isso faz diferença. O mínimo. Então, são pequenas coisinhas que vocês podem fazer que sempre você vai levar para frente e que vai fazer diferença e que vai te tornar um profissional melhor. E é por isso que a IF vai muito além do que está escrito no papel que ela te oferece. Então, se ela te oferece uma experiência cultural, é muito além do que aquela experiência cultural que está escrito ali, ou no contrato que você assinou, você está levando. É muito além do que aquele certificado reconhecido internacionalmente você está ganhando. Acho que tem umas perguntas aqui. Acho que já dá para responder. Gente, se alguém tiver dúvidas específicas para a AIA agora, vocês podem mandar aí. Tem uma aqui que surgiu Mandem no dúvidas chat. específicas para a AIA primeiro, curiosidades Sim. dela, e as outras coisas mais burocráticas a gente responde tudo junto. Tira depois. Na verdade, eu tenho uma. Pode falar. Não, o que você... que ano da faculdade que você foi, que eu não lembro? Eu fui no quarto ano. Quarto. Eu fui em julho. Uhum. E o que você fez antes disso para conseguir uma pontuação? Porque a Alemanha deve ser bem alta, né? É Ainda uma mais das mais neurocirurgia. altas. Eu tinha liga. Na verdade, o que me deu muito ponto foram as coisas da IF, né? Eu fui presidente do comitê e na época, no quarto ano, eu era diretora dos treinamentos, que hoje mudou o nome. Eu não sei como tá. Isso. Deve ser isso. Acredito. E tudo que eu podia, enfim, quando você está envolvido no comitê, você acaba ganhando muito mais pontos, né? Porque daí você tem as campanhas, aí você coordena campanhas, você coordena projetos. Então, assim, é muito capaz, porque eu não tinha monitoria, eu não tinha nada científico, e mesmo assim eu consegui uma pontuação bem alta, assim, eu não vou saber te falar quanto, mas eu sei que a Alemanha e alguns países europeus eram em torno de 300, 400. Então, quanto mais línguas você fala, também ajuda. Alguém perguntou aqui a parte da língua. Você ir para a Alemanha, né, ou para qualquer país, e ter a língua nativa ajuda, então eu falo alemão. Eu não consegui o estágio da AGO porque eles pediam língua materna. Então, mesmo que eu tivesse o alemão avançado, eles não aceitavam se não fosse sua língua materna, justamente porque o contato é muito... Você passaria na obstetrícia, né? E aí você precisa ter uma fluência muito forte. E aí acabaram aceitando para neurocirurgia. E aí, enfim. Acho que não sei. Legal. Perguntas. Obrigado. Imagina. Eu tenho um adendo. Alguém falou que não tem, no País do Norte, eles não têm a questão das férias de julho, mas tem muitos países, quando eles lançam um edital, eles lançam muitos para junho e julho, ou julho e agosto, para nossa sorte. Sim, obrigado. Muitos tem tinha pelo menos, né? Sim. Para nossas férias.
Gente, eu tava vendo as dúvidas de vocês a respeito de como entra, tudo isso a gente vai esclarecer. Eu só vou chamar agora a Lô, é a Louama, que ela foi nossa vice-presidente e também diretora do SCOF, que ela fez 2 intercâmbios há pouco tempo, agora no ano passado, e ela conta um pouquinho algumas dúvidas que vocês já perguntaram aqui. Ela conta a experiência dela, já que ela fez um intercâmbio de cada um clínico cirúrgico e um de pesquisa. Depois a gente volta a conversar com a Raya. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Alô? Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Então, oi, gente. Eu sou a Lola, sou do 5º ano. Como o Rafa disse, eu fiz 2 intercâmbios pela IF. Fiz um no meu 3º ano, que foi o de pesquisa para o Chile, fui para Santiago. E no meu 4º ano, eu fiz um clínico cirúrgico lá em Lisboa, em Portugal. O do meu 3º ano, eu fiz uma pesquisa lá na Universidade de Santiago sobre criptorquídea, era no assunto assim, de uma urologia pediátrica, e a pesquisa assim, deu super certo, a gente ia todos os dias para a faculdade, tinha o meu professor, que era um fofo, e eu dividi esse projeto junto com um canadense que estava no 2º ano. Então, o trabalho era feito mais ou menos por nós 3, e a gente ficava analisando lâmina, era mais ou menos o que a gente vê na histologia, sabe? Nos laboratórios, a gente via lá na prática e ficava analisando, e o trabalho, assim, deu super certo. A gente publicou, teve essa publicação internacional, e eu também fui super acolhida lá. Eu dei muita sorte com a família que eu fui hospedada. Eu pegava transporte público todos os dias e a família, assim, fazia uma lancheirinha, sabe? Com todas as minhas refeições do dia. Então, na verdade, a gente fala que o obrigatório é a gente receber uma alimentação por dia de onde a gente for hospedado, né? Mas eu recebi uma família maravilhosa, que eu tenho contato até hoje, recebi uma lancheira com todas as minhas refeições no dia, então eu tive muita sorte, porque eu tive uma família maravilhosa, que eu estou em contato até hoje, e super fofos. E juro, eu quase não gastei nesse intercâmbio porque tinha muita comida e eles me levavam para passear. Era uns fofos, foi uma ótima experiência. E eu queria, na verdade, no 3º ano ter conseguido ir para Portugal, que sempre foi meu sonho, mas justamente por conta da pontuação não era ainda suficiente. Aí eu falei, não, vou tentar mais um pouquinho porque ano que vem vai. E realmente ano que vem foi. Aí, porque eu já tinha mais coisas também aqui da faculdade, já tinha algumas pesquisas científicas, fui presidente da Liga de Pédia, e eu tentei atuar bastante para conseguir meus pontos. Também fui do comitê, sempre participei da IF, né? E no meu 4º ano eu consegui fazer o de Portugal. O de Portugal eu fiz ano passado, também foi uma experiência, assim, incrível. Eu fiquei dentro da UTI neonatal do Hospital Central de Lisboa. Eu ia todas as manhãs para o hospital, à tarde eu conseguia conversar com os outros intercambistas. Fiz grandes amigos, inclusive uma grande amiga minha que eu fiz no intercâmbio, está fazendo aniversário hoje, eu mandei mensagem para ela, que é uma eslovaca. E assim, o intercâmbio cultural é assim, inimaginável, sabe? E fazendo a comparação, a gente vê, poxa, a gente não está tão para trás, sabe? Eu lembro que a neonatologista de lá, ela estava consultando um livro de um neonatologista de Minas Gerais, sabe? Então, a gente fala, nossa, nossas condutas estão ali, sabe? A gente tá páreo a páreo com os europeus. Eu fiquei toda me achando lá, porque realmente foi incrível. E ter todo o aprendizado da aprendizagem da UTI neonatal, todos os preceptores foram os amores. Nessa oportunidade, eu não fiquei em casa de família, como eu fiquei no Chile. Eu fiquei numa residência estudantil que ficou todo mundo junto, e eu dividi quarto com essa eslovaca, e foi, assim, muito legal também. E assim, eu aprendo muito com a prática, né? Com a vivência do dia a dia. Então, eu sou aquela que fica um caderninho pro lado pro outro e enfia a cara mesmo, pergunto mesmo. Nesse da neonatologia, eu acompanhava os partos, acompanhava os primeiros atendimentos do recém-nascido e, posteriormente, eu ficava mais próxima daqueles que precisaram de intervenção na UTI neonatal, né? Então, assim, eu sou suspeita para falar porque os meus 2 intercâmbios deram super certo, foram maravilhosos, foram ótimas experiências, e inclusive, eu não sei ainda o quanto eles vão impactar na minha prova de residência, que vai ser ano que vem, mas acredito que vai ter, assim, grande relevância, de grande peso. Ano que vem eu espero que eu passe, se Deus quiser. Mas eu já vi, inclusive, o impacto na graduação, sabe? Porque eu fui prestar a monitoria de pediatria na graduação ano passado, e assim que eu falei que eu tinha um intercâmbio da graduação de neonatologia e o de pesquisa,
praticamente eu já estava dentro da monitoria, sabe? Que é super concorrida, tinha muita gente, o professor falou assim, não, tipo, isso é impecável, isso é, assim, muito legal que você tenha feito, sabe? Então, eu já consegui ver o impacto disso no currículo, na própria graduação. E ano que vem a gente vai ver se vai dar certo para prova de residência também. E eu não sei se tem coisas aqui que eu consiga responder, mas eu fui para Portugal por conta da língua, né? Eu falo inglês, mas eu não sou daquelas que tenham muita confiança no meu inglês, então eu preferi garantir. O espanhol, portunhol, não falo bem, mas era suficiente para eu me comunicar com o professor de lá. Acho que é isso. Se eu puder ajudar mais alguém de alguma forma, gente, o Rafa pode passar o meu contato, qualquer dúvida que vocês quiserem. Eu que tive a experiência tanto do clínico cirúrgico quanto da pesquisa, eu estou à disposição para falar com vocês. Aí eu não sei se eu consigo responder mais alguma coisa. Mas é isso. Aí uma coisa que também é muito importante não assim, estar na IF para conseguir pontos para intercâmbio, né? A gente quer cativar pelo que a gente é, que é um órgão assim multidimensional, né? Que aborda as pessoas em muitos aspectos. Então a gente quer muito que vocês estejam com a gente. Até porque vai dar mais pontos para intercâmbio e tudo mais, mas não seja isso que deixe vocês aqui, sabe? Que seja uma coisa muito maior do que isso, porque é algo muito maior que rege a IF, sabe? É um mundo muito grande e muito bonito. Eu espero que vocês se apaixonem assim como eu me apaixonei. E acho que é isso, gente. Gente, alguém tem alguma pergunta para as meninas, pode ligar o microfone e fazer também. Tanto para a quanto para a Lô. Eu tenho uma. Já que ela era presidente da Liga de PED, já queria aproveitar para perguntar se a nossa Liga de PED é vinculada à ABLA. Então, ano passado a gente tinha feito a vinculação, só que é uma coisa que tem que ser feita anualmente, a atualização dessa parceria com a sociedade, né? E no caso, eu não tenho certeza se o pessoal da Liga desse ano já fez isso, aí eu não tenho certeza, mas é algo que anualmente precisa ser refeito, sabe? Pelo menos pela Liga de PED. Durante o ano passado, então, era. Durante o ano passado era. Tá, beleza, entendi. Obrigado. Imagina. Mais alguém, gente? Pode perguntar. Acho que tem esse daí ser. Eu tenho uma. Ai, pode falar, desculpa. Não, então, perguntaram no chat, e é um interesse meu também, quando você faz um intercâmbio de pesquisa, como que você escolhe isso? Você já tem uma pesquisa em andamento? É só uma área de interesse, você acompanha uma pesquisa que já tem iniciado? Isso é uma dúvida. Eu, pelo menos, entrei numa pesquisa que o professor, assim, já tinha o esboço, sabe? Ele já sabia o que queria ser feito. Aí a gente chegou lá e ele só instruiu que a gente retomou algumas lâminas de alguns pacientes, a gente avaliou algumas coisas e fez análise em cima disso. E, na verdade, eu fui para urologia pediátrica, que pediatria é a minha área de interesse. No caso, a pesquisa, assim, rolou, sabe? Quando eu fiz a inscrição, eu lembro que, se eu não me engano, tem os títulos da pesquisa. E eu não sei se eu estou enganada, mas tem os títulos da pesquisa e você consegue selecionar aquelas que são mais parecidas com o que você quer. Se eu não me engano, é isso. Mas o professor já tinha iniciado. Tem algumas que estão no começo, tem algumas que você entra na metade, assim, depende muito do professor para professor de cada instituição, sabe? E perguntaram, não sei se eu respondi. Mas não, respondeu sim, obrigada. Imagina, perguntaram aqui se eu já tinha feito IC antes de ir para o Chile. A minha IC começou no final do terceiro ano. Eu fui para o Chile no terceiro ano, então a minha IC só valeu para o meu de Portugal. Para do Chile ela não entrou ainda. No do Chile eu consegui, deixa eu falar o que eu fazia. Eu era de umas 5 ligas, eu era diretora aqui da IF, eu fazia algumas campanhas na IF que também me davam bons pontinhos. E eu não tinha muita coisa além disso, não. Eu acho que para esse do Chile que eu consegui, eu ainda não tinha trabalho científico. O que foi diferencial mesmo foi para o 4º ano, onde eu consegui o de Portugal, que aí teve bastante relevância nos pontos.
Gente, fazer uma pergunta para a Aya agora, que é uma coisa que logo, logo vocês vão começar a ver, principalmente quem é mais novo, vai começar a ver como que é mais é importante e preocupante, é o quanto que esse intercâmbio fez diferença para você entrar na residência. Como assim? Você fala Em questão de importância no currículo. Então, isso é muito relativo, porque daí, como eu disse, para a GO ele tem um valor pequeno, mas ao mesmo tempo não tão pequeno, né? Porque ele tem um valor para você ter um intercâmbio internacional, mas ele não tem tanto valor por não ser da área. Como eu estou numa residência do SUS, o teu currículo ele não vale tanto, mas ao mesmo tempo, dentro da residência, quando você está conversando com seus chefes seus chefes da residência, ou com alguns plantonistas que vão te levar para fora e perguntam: como que foi tua vida na faculdade? Né? O que você fez? O que você não fez? E você menciona que você fez um intercâmbio, isso tem valor também. Então, é isso, assim, por mais que não seja da área, isso sempre faz diferença quando eu conto que eu fiz um intercâmbio fora. Porque mostra que você tem um interesse, tipo assim, você demonstrou um interesse de fazer um estágio externo, e aí você tem que também dar uma floreada para você. Então, por exemplo, eu queria fazer neurocirurgia e fiz GO. Então, eu sempre falo, bom, se eu tivesse feito GO, eu falo, bom, você coloca meio que como que eu vou falar para ficar bonito? Você tem que demonstrar que o caminho que eu fiz dessa transformação da neurocirurgia para GO e colocar a devida importância da GO sem perder a importância da neurocirurgia. E para eles isso faz sentido, assim. Então, por exemplo, eles perguntam se eu ainda tenho contato, se eu tenho possibilidade, ou se eu vou fazer outro intercâmbio para a Alemanha, ou o que eu espero. E aí eu sempre respondo que sim. Em questão de contato, eu tenho contato lá. Então, para ir para fora, a gente, pelo menos na minha residência, tem a opção de fazer estágio externo. Todos os meus R+, fizeram o estágio externo no exterior, na Europa. Um fez em Portugal, eu sei que uma fez na Espanha. Então, por exemplo, eu estou articulando de ir, talvez, ou para a Alemanha ou para Portugal. Portugal, porque eu sei que já tenho contato mais bem informado na faculdade de lá. Mas, então, assim, são coisas que vão te facilitando. Na Alemanha, o contato seria por contatos que eu fiz na época, né? Porque eram as pessoas da IF que me receberam, e daí eu teria que só fazer o contato com o departamento da ginecologia. É que é muito complicado para mim a questão do intercâmbio, mais porque, assim, eu fugi da área, né? Eu fui para outro rumo, assim. Então, isso eu acabo não sendo tanto a melhor pessoa para falar desse grande impacto na residência por conta disso. Como carreira, ou como pessoa, ou como profissional, aí eu posso te ajudar um pouco mais, porque a experiência teve muito mais valor, assim, acho que de observar como profissional alemão trabalha, como que o sistema de saúde da Alemanha funciona, e como o nosso sistema de saúde daqui funciona, e você vê essas diferenças, e você tenta trazer o melhor de lá para cá, e como que você vai impactar isso, principalmente na hora que a gente se forma, que eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, depois eu até vou conversar com o Rafa,
talvez para a gente articular que seja uma reunião, para a gente conversar, uma coisa que eu acho que uma pessoa conversou comigo, que foi a Renata, que talvez a Lô seja a única que conheça ela, a Renatinha, da 41. Ninguém conta pra gente o que acontece depois que você se forma. Tirando o passe na residência. Mas mesmo o passe na residência, ninguém te conta você é médico, você tem um carimbo e você tem uma responsabilidade. Ninguém te conta como você faz para dar um plantão. Ninguém te conta como você faz para receber o dinheiro desse plantão. Ninguém te conta. Assim, eu imagino que todos aqui morem com seus pais. Ou se não morem com seus pais porque tiveram que sair de casa, eu imagino que devem ser sustentados pelos seus pais, porque eu acho que uma faculdade que seja integral, ninguém consegue trabalhar para se sustentar integralmente. Então, assim, tem que ter dinheiro vindo de alguém. E quando você começa a trabalhar, às vezes você vai ter que pagar a sua, né, faculdade, enfim, assim. Eu, infelizmente, já me sustento sozinha. E aí a vida adulta chega, né? E aí você descobre que existe uma coisa chamada imposto de renda. E aí você percebe que, às vezes, ninguém te explicou como faz o imposto de renda. E aí você descobre depois de um ano, porque, né, imposto de renda você paga do ano que passou. Você precisa buscar a nota fiscal daquele plantão. Então, assim, são coisas que ninguém te conta quando você vai se formar. E você acha que é só um jaleco, um carimbo bonito. Para a Lô vai ser um carimbo cheio de um bichinho bonitinho. Né? Para alguns vai ser um carimbo com strass. Para alguém vai fazer uma touquinha cirúrgica. E é isso, e não é, assim, tantas flores. Né? Então, querendo ou não, o intercâmbio, principalmente quando você faz isso um pouco mais para frente, você vai vendo, o internato também vai te mostrando essas responsabilidades da vida adulta que você vai percebendo. É quase como se, quando você sai do colegial e você fala, putz, e agora? Quando você sai da faculdade de medicina, você também faz um putz, e agora? Só que o peso é muito grande, porque o peso que um médico tem dentro da sociedade, ele é muito grande. Porque, como dizem muitos meus chefes, se deu tudo certo, foi graças a Deus. E se deu tudo errado, foi culpa do médico. Isso é algo que a gente tem que ter sempre na cabeça. Então, se o neném nasceu bem, graças a Deus. Mas se o neném morreu, o médico não fez tudo o que podia para fazer para salvar. Ou o médico, algum problema deu. Então, a gente tem que sempre ter uma consciência assim, a gente tem que saber o que a gente faz quando se forma. E assim, o trajeto que vocês estão fazendo, acho que aqui tem bastante gente do primeiro ano, é entender todo esse caminho. É aproveitar a faculdade, muito bem aproveitada, assim, mas ter essa consciência que alguma hora a água bate na bunda, sabe? Tipo assim, viaja, aproveita, pega tudo de bom, vai colocando tudo na malinha. Mas lembra de levar a mala, né, a hora que sair de casa. Não deixa ela em casa, né? Acho que isso é o que eu posso falar melhor do intercâmbio, das campanhas, das reuniões de quinta-feira. Porque é para isso que serve esse momento, não é só para contar só as coisas boas, né? Porque é isso. A Lô já tá quase ali. E os outros que estão começando, tá começando. Então, assim, aproveita porque é uma época muito boa. Eu falei pro Antônio que eu fiquei com vergonha de colocar meu nome e minha turma, porque eu percebi que eu tô velha. E é isso, Que gente. isso, tá nada. Não vou nem falar a minha idade.
É que eu sou oriental, minha pele é... Eu engano. Gente, mais Gente, alguém alguma tem mais pergunta? alguma pergunta para as meninas? Bom, já que ninguém se manifestou, eu queria agradecer a presença das duas, por ter contado um pouco da experiência de vocês. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem para a gente no privado. A gente vai fazer, como a gente já falou, a gente vai fazer mais uma reunião mês que vem para explicar o PI, as datas e trazer mais dados dos países disponíveis, os valores. E é isso, queria agradecer a presença de todos. Gente, mais alguma dúvida? Vocês tenham? Pode mandar no chat ou abrir o microfone. Isso, gente. Obrigada mesmo, meninas. Vocês arrasaram. Eu amei tudo que vocês falaram. Queria agradecer a presença de quem estava assistindo e passar para o Rafa. É isso então, gente. Já finalizaram. Então, mais uma vez, a gente agradece primeiramente a Aya por ter aceitado, ainda mais com a rotina dela, ter aceitado esse nosso convite. A Lô, que fez uma entrada rapidinha para responder as perguntas. E a gente fica à disposição para responder as dúvidas. Quem quiser pode ir mandando agora, pode mandar nos nossos grupos. A gente está sempre aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. E eu já deixo o convite para a semana que vem, de novo no mesmo horário, às 17h20, a gente tem a nossa reunião. Então, obrigado a todo mundo. Obrigado, meninos e Carol. A gente se vê semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado, Aya. Gente. Bom trabalho para você. Obrigada. Qual que é a reunião da Tchau, semana bom que vem? trabalho. Se você quiser falar para a galera. Fiquem disponíveis. Bom, Rafa tem meu telefone, sempre que vocês precisarem. Qualquer coisa pede para eles. Eu, às vezes, demoro, às vezes não demoro. Mas sempre Que isso, respondo. responde super rápido. Nossa. Depende do dia, respondo. Depende, não respondo, mas respondo. O importante é que... Não, foi muito bom, obrigado mesmo. E o que a Carol falou é que na semana que vem, eu tenho que confirmar aqui, mas se eu não me engano é o Candlelight. Então vai ser tá. bem bacana. A gente espera todo mundo. Perco. Eu tento. Tá Vai bom? ser sempre bem-vinda, Aya. Tá certo, meninos. Obrigada. Parabéns para vocês aí. Obrigado.